Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a nossa sexta-feira, que hoje em toda a Igreja Universal aconteça de fato e de verdade a libertação. Você que está sofrendo, angustiado, passando por lutas, por dificuldades, por problemas, você que diz assim, olha, nem estou conseguindo dormir à noite. Pastor Juliano, todos os meus caminhos estão fechados. Eu preciso de uma luz, de uma direção, eu preciso da bênção de Deus. Hoje é o dia de libertação em toda a Igreja Universal. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição, e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Eu vou começar com a história, com a nossa repórter, a história da Cibele. É uma história forte. É uma pessoa que sofreu, chegou a morar de favor, mas deu a volta por cima através da sua fé. Eu não sabia o porquê, mas eu vivia angustiada, né? Então, isso veio desde a minha infância. Então, assim, chegou um ponto que nada mais me satisfazia. Eu usava drogas, maconha, cocaína, comecei a beber também, a fumar. Quando eu fumava, eu achava que eu fazendo aquilo ia aliviar, né, a minha angústia, porque eu sentia uma angústia dentro de mim e eu não sabia o porquê. Eu não era feliz, eu não tinha paz. Dentro de mim tinha um sentimento de tristeza, de vazio. E eu buscava preencher dessa forma. E cada vez mais eu era mais nervosa, eu era mais incompreensiva, mais agressiva com as pessoas. Até que o meu fundo de poço foi quando eu já não dormia mais, né? Eu via vultos, eu tinha medo, né? Então, quando eu ia dormir, eu sentia muito medo. Então, era aquele tormento a noite toda, até que eu cheguei ao ponto de só chorar. Eu cheguei a ficar, depois de uma fase, né, alguns anos assim da minha vida, eu cheguei a uma fase que eu só queria ficar dentro de casa e chorando, porque eu não encontrava sentido para minha vida, né? Eu não encontrava razão para minha vida. Eu não sabia nem por que eu existia. Eu pensava comigo, por que eu existo? Porque a minha vida, tudo era escuridão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu só via escuridão. E eu buscava a paz, eu tentava achar essa paz na rua, nas baladas, né? Fumando, bebendo. E no momento que eu estava ali, até aliviava no momento, né? Porque eu estava ali naquela emoção. Mas quando eu voltava para minha casa, que o efeito passava, aí a tristeza era maior ainda, né? Então vinha aquele alívio, mas depois a tristeza era mais forte ainda. E aí foi quando eu percebi que nada daquilo ia resolver o meu problema, né? Que aquilo não ia resolver o meu problema, não ia adiantar. Foi quando eu recebi um convite, né, para ir em um local. E no começo eu não quis ir, né, porque eu achava que nada mais tinha jeito, né, que não ia resolver meu problema, mas mesmo assim eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que realmente eu estava num local diferente e que havia uma solução para mim. Porque logo quando eu entrei nesse local, eu percebi a alegria das pessoas, no olhar, nos gestos, né? E eu vi que aquilo que eu estava buscando nas festas, nas baladas, eu podia encontrar ali, que era a paz. Porque eu vi a paz no rosto das pessoas, né? No semblante das pessoas. Eu comecei a ir mais vezes e eu comecei a perceber que ali realmente eu poderia encontrar essa paz que tanto eu buscava e eu não encontrava. Eu percebi que ali eu ia conseguir, eu ia chegar até essa paz que eu queria, né? A cada dia eu fui melhorando, eu não sentia mais desejo de morrer, eu já comecei a sentir vontade de viver, eu não chorava mais, aquela tristeza que eu sentia, eu já não sentia mais. Uma coisa que eu lembro é que assim, eu comecei a ficar motivada para fazer as coisas.
eu tinha disposição, inclusive que nessa época que eu estava só chorando, né, que eu estava nessa fase de depressão, eu não tinha vontade mais de fazer mais nada, eu não tinha disposição, era um cansaço que eu não sabia de onde vinha, né? E aí eu comecei a ter disposição para fazer as coisas, motivação, e o principal, eu comecei a dormir bem, né, porque eu já não dormia mais, os vultos que eu via eu já não vi mais, a paz que eu procurava nas pessoas, em querer estar envolvida com pessoas, nas baladas, nas bebidas, nas drogas, aquela paz que eu procurava outrora lá, que eu não encontrei, eu encontrei ali. Hoje eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma vida feliz em todos os sentidos, tenho a motivação para o meu dia a dia e essa paz que excede todo o entendimento é o Espírito Santo. E o segredo para encontrar essa paz eu aprendi na Igreja Universal. Eu vou pedir para colocar as imagens do nosso Templo Maior aqui no nosso estado de Santa Catarina, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você que me assiste, possa ser que você passa todos os dias de ônibus aqui na porta e lá no fundo você tem uma vontade de entrar, de conhecer, de receber uma oração. Às vezes nós saímos aqui no santuário, o santuário é a nave, é o local, é o interior do templo. E eu vejo pessoas vindo e só no altar fazer uma oração, né, pedindo a Deus a paz, a proteção, a bênção dele para os seus negócios, para a sua vida e principalmente para a sua família. E eu convoco você para estar conosco. Vem lutar, vem, sabe, usar a sua fé. Você precisa, nesses últimos dias, os dias que estão sendo abreviados, vir lutar, vir ter comunhão com Deus, porque é muito importante você cuidar da sua salvação. Esses depoimentos que eu vou colocar agora são de pessoas que estavam assistindo um programa como você, passando por um problema financeiro, e elas vieram segunda-feira, pegaram a aliança do pacto e fizeram um pacto com Deus. Cada uma delas tem uma história, cada um deles aí tem um depoimento forte que mostra para mim e para você que Deus nunca mudou, Ele é o mesmo. Meu nome é Bruna Rodrigues e eu tenho 30 anos. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu tenho 36 anos e somos empresários do ramo imobiliário aqui em Ribeirão Preto. E tudo mudou quando fizemos uma aliança com Deus. Quando nós chegamos ao congresso, nós éramos totalmente limitados, né, financeiramente falando, éramos frustrados na nossa profissão e também não tínhamos a direção do que fazer na nossa vida. Nós chegamos aqui morando de favor com a minha mãe, né? A gente tinha uma vida muito limitada, ficou muito tempo sem viajar, sem fazer uma viagem, não comia da maneira que a gente queria comer, não vestimos da maneira que a gente queria nos vestir e a nossa vida era assim, tudo bem regradinho. Então, através dessa aliança que fizemos no altar, nós tivemos a direção de começarmos no ramo imobiliário. E aí a gente começou como corretores, e aí Deus começou a abençoar, trazendo o primeiro cliente, o segundo, e assim foi dia após dia. As nossas vendas só crescendo, enfim. Chegou um momento que nós crescemos tanto que falamos assim, vamos abrir a nossa própria imobiliária. E hoje a nossa imobiliária ela é destaque, ela é uma referência dentro do ramo que ela atua. Nós inauguramos o segundo escritório. Para quem morava de favor, hoje nós temos a nossa casa própria, hoje nós temos um carro importado. Para quem tinha uma vida limitada, hoje a gente pode comer o que a gente quer, a gente pode viajar no período que a gente quer, a gente conseguir dar uma vida confortável para a nossa família. Apesar de todas as nossas conquistas, o que a aliança de Deus nos trouxe de mais valioso hoje nas nossas vidas foi o Espírito Santo, porque com ele a gente tem paz, tem alegria, a gente tem tranquilidade para poder resolver os problemas. Fazer uma aliança com Deus mudou tudo em nossas vidas. Eu sou Fernanda, tenho 41 anos, sou empresária no ramo de seguros e minha vida mudou quando eu fiz aliança com Deus.
Quando eu cheguei no congresso, a minha vida era uma bagunça. Na verdade, eu não tinha vida. A minha família só vivia de favor. A alimentação da minha casa geralmente era doada. A gente vivia de aluguel, não tínhamos nada. Eu estava muito endividada. A gente nada ia para frente. A gente tinha até oportunidade, mas nada dava certo. A gente tinha uma dívida impagável de quase 60 mil reais. Que a gente não sabia de onde tirava o dinheiro. Meu pai se separaram, então assim, a responsabilidade da casa ficou toda para mim e para o meu irmão. A minha mãe, como é aposentada, a gente nem podia contar muito com ela. E um dia eu recebi um convite para vir ao congresso e dentro do congresso eu fiz essa aliança com Deus e minha vida completamente mudou. Quando a gente percebeu, entrou um dinheiro na conta da empresa, de um dia para o outro, no mesmo valor da dívida, pagamos a dívida, saímos do aluguel e temos a nossa sede própria. Em plena pandemia, a gente construiu a nossa sede própria, trocamos os carros, então assim, a gente tinha carros na faixa de carro popular, hoje a gente tem carros acima de 100 mil reais. Temos a nossa casa própria que está avaliada a mais de 1,5 milhão. E também temos lotes e assim, a vida só vem prosperando. Em plena pandemia, a gente multiplicou as nossas vendas, então assim, duplicou as vendas. A empresa hoje está num patamar muito bom, mas eu espero cada vez mais. Com o Senhor a gente pode tudo. Com a obediência veio a presença do Espírito Santo. Eu recebi o bem mais precioso da minha vida, que foi o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo hoje eu me tornei a mulher que sou, forte. Eu tenho certeza que as coisas não vêm fáceis, as lutas não vão parar. Mas a gente sendo forte, né, e tendo a certeza que o Senhor está conosco, tudo vai dar certo. E aí mantendo firme na palavra de Deus e obediente, sempre. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de 150 mil reais. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet, Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. E segunda-feira agora eu quero fazer um clamor aqui por todas as pessoas que estão se sentindo encurraladas, num aperto, numa aflição. Você não vê saída para o que você está passando, para o que você está vivendo. E vamos abençoar todos os motoristas, vamos consagrar o seu carro. Você que tem um automóvel, você traz ele aqui, traga a sua moto. Nós vamos abençoar ela, nós vamos ungir ela com óleo santo, para que Deus te guarde de todo acidente, para que Deus te proteja do roubo, da bala perdida, do homem sanguinário. Tanto eu como o pastor Renato, quando terminarmos as reuniões, vamos estar ali na porta do templo, ungindo cada carro na saída.
Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e também às 18 e às 19h30. Eu quero colocar agora os depoimentos e eu volto daqui a pouquinho. Como é que é o nome do senhor? Yutaka. E o da senhora? Bianca. Você vinha segunda-feira direitinho, vinha firme até acontecer a situação, né? Como é que era quando você chegou, quando você começou a obedecer? O que foi mudando? A obediência, pastor, ela faz a diferença na nossa vida, né? Quando eu não obedecia, tudo que era para dar certo, dava errado. Que a gente quer andar com nossas próprias pernas e esquecer, não, eu não vou, né, fazer as coisas do meu jeito, né? E não é do nosso jeito, é do jeito que tem que ser. A obediência, ela funciona. Na nossa vida foi isso aí que aconteceu. E sempre Deus foi cobrando, as coisas começaram a se apertar, né? A dificuldade. E foi passando, se eu ver, passou 1 ano e pouco, com a vida toda amarrada. E eu falei, não é possível. Aí peguei, até falei com ela. A gente sacrificou, não deu 2 meses, né, Bianca? Um apartamento que a gente tinha travado uma guerra, do nada vendeu. Do nada, assim. Então... O apartamento travado, 1 ano e meio, vida enrolada, esperando a venda. No momento em que começou a obedecer, deu certo. Deu certinho. Deu certinho. E como é que está hoje? Vindo segunda-feira, pacto. Como é que é hoje? Hoje está uma bênção, né? Desse recurso aí, a gente tinha outro imóvel também que estava travado e na sequência já da venda do apartamento já saiu outro, um terreno que ninguém queria. Eu anunciei, até tirei o anúncio que ninguém queria o terreno. E vendeu o terreno também, foi rapidinho. E para você ver a diferença, né? Da gente obedecer e seguir a palavra de Deus. Obedecendo, você também sofreu junto, né? Com a situação. Porque a mulher sempre sofre junto quando o homem não pensa tanto, né? O que você passou? Que lição você tirou? O que é a segunda-feira para você? A segunda-feira é um ensinamento, né? De como a gente praticar a fé e ser fiel. Muda mesmo, porque às vezes a pessoa assiste o testemunho, acompanha, e ela fala, será que é verdade? Eu quero pegar até a palavra nas mãos. Se a pessoa vier e obedecer o que está escrito aqui, dá certo? Dá certo. Sim, senhor. Isso aqui não é uma mentira, não. Não, isso aí é mudança de vida. Mudança de vida. Obedecer aqui, né? A obediência faz toda a diferença. Bem forte para o nosso Senhor, tá? Deus abençoe. Como é que é o nominho da senhora? É Maria Rosa. Dona Maria, o que aconteceu? Então, eu não fazia essa reunião, né? Hoje é a 4ª segunda-feira que eu estou fazendo. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí a casa mais bonita, que a gente investiu mais, agora já está caindo, já não está bom para a temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava, eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Christian. Seu Christian, qual era a sua condição quando o senhor chegou na reunião da prosperidade? O senhor tinha dívidas? Sim, eu tinha dívidas. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? E aí, graças a Deus, consegui pagar o valorzinho de 2 mil, mas passei bom tempo da minha vida como empresário, sujo no SPC Serasa e não tinha força dele. Eu só queria saber de trabalhar, o que ganhava e investia dentro do meu negócio. E como você diz assim, deixa eles para lá e vou seguir a vida. E aproveitando esse testemunho de hoje, pelo nome limpo, tanto o meu, eu estava no SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Mas graças a Deus eu paguei minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela
um deteto panorâmico, automático, e também hoje mesmo pela manhã, antes do carro, o carro foi à tarde, hoje pela manhã, aquele propósito que o senhor oremos, determinamos que estava amarrado do banco, nos passar uma grana para ampliar nossas instalações lá, e o banco hoje foi lá, verificou tudo certinho, já pediu a documentação, falou que até quarta, quinta-feira a bênção vai chegar. Quer dizer, dívidas pagas, nome limpo, por conta disso, conseguiu comprar um carro para sua esposa, Deus abençoou, e além disso, aquele negócio que estava travado, aquele valor que o banco iria ceder para vocês investirem no negócio, hoje já teve sinal positivo. Sim. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido, e a gente estava, mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar, e hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Deus é grande, é ou não é? Vem forte para Jesus, e muito mais vai vir. Seu Gelson, qual foi o resultado alcançado através de um pacto com Deus? Sim, eu sou gaúcho, né? E vim para a cidade morar e trabalhar aí. E eu trabalho com vendas de artesanato, produto artesanal, né? E as minhas vendas estão indo muito bem. Estão melhorando bastante, tem vendido bastante. E o pacto, né? Melhorou bastante. O senhor há quanto tempo trabalha nesse ramo? Desde que eu moro aqui já. Vai para 4 anos já que eu moro aqui, né? E desde que eu vim para cá, eu sigo sempre nesse ramo de vendas de produto artesanal. Quer dizer, através do pacto firmado com Deus, Deus tem dado ao senhor a possibilidade de ver as vendas aumentarem, mesmo diante das dificuldades que muitas das vezes acontecem. Sim, mesmo com as dificuldades, para mim as vendas estão sempre equilibradas, sempre melhorando, sempre prosperando mais, melhorando. E aí eu digo para alguns também, né, para vir fazer a mesma coisa, corrente do pacto e tudo mais, né, porque vale a pena. Deus abençoe e muito mais vai acontecer. Parabéns pela sua fé. Qual o nome da senhora? Adriana. Como é que era a vida da senhora antes da aliança com Deus? Bispo, eu fiz faculdade através de um financiamento bancário. Era muito limitada a minha vida, muito limitada mesmo, a ponto de a minha mãe costurar minhas roupas para ir para a faculdade. E não tinha nada, não tinha visão de prosperidade. Hoje, depois que eu conheci a palavra de Deus, através da obediência e perseverança à palavra e pacto com Deus, a minha vida é próspera. Hoje eu tenho um escritório de ponta em Jundiaí, né, de arquitetura. Sou formada há 25 anos e é um dos maiores escritórios de Jundiaí no ramo de arquitetura. Estou no prédio principal em Jundiaí, né? Essa é a minha casa, que está avaliada hoje em 4,5 milhões de reais. Moramos num condomínio fechado. Mas tudo isso são coisas. Mas a maior que eu tenho é o Espírito Santo. A presença de Deus em minha vida é que fez toda a diferença, bispo. Hoje, meus filhos, a gente já foi para Disney, já fui para Nova York. Mês que vem eu estarei na feira de imóvel de Milão. Então, assim, mas tudo isso porque a direção é do Espírito Santo. O escritório não é meu. O escritório é de Deus. E ali eu só sou uma líder, onde eu vivo aquele negócio, né, para honrar a Deus. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho 25 anos de formada e é costume, com todo esse essa longa vida profissional, repetirem projetos na minha área. Então, você constrói, depois você volta a fazer as mesmas casas. E até hoje, eu não repeti um projeto, bispo. Em tudo que eu faço, em cada projeto que entra no meu escritório, eu falo, Senhor, é uma família que vai morar ali, essa família tem que ser feliz, e a presença do Senhor vai estar ali. Então, Ele me dá inspiração em cada projeto, bispo. Tudo dando certo? Tudo. Tem paz? Paz, casamento, filhos, uma vida feliz. E isso tudo não faria sentido sem a presença de Deus. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Deus abençoe. Que maravilha, né? Cada história, uma melhor do que a outra. E eu te aguardo, não só segunda-feira, mas hoje, sexta-feira. Venha lutar. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, nós teremos um corredor abençoado hoje. São mais de 70 pessoas iluminadas por Deus, orando por você. Nós te aguardamos aqui. Deus abençoe a sua vida.